Você já sentiu a atração por um objeto antigo? Uma curiosidade que te puxa, uma sensação de que aquele item carrega ecos de um passado distante. E se esse eco for um grito de socorro? Existem melodias que encantam a alma, e existem aquelas que a devoram. A história que vou contar hoje é sobre uma melodia que nunca deveria ter sido tocada ou encontrada. Contam os mais antigos, aqueles cujas memórias são como bibliotecas empoeiradas. Sobre um compositor chamado Rick. Ele vivia numa cidadezinha pacata, de ruas sinuosas e casas com telhados cobertos de musgo. Rick era um homem de grande talento, mas de pouca sorte. Suas melodias eram complexas, cheias de uma melancolia que parecia não pertencer àquele lugar. E por isso, ele vivia numa obscuridade criativa, sentindo que sua obra-prima ainda estava presa em algum lugar profundo de sua alma. Numa tarde cinzenta de outono, enquanto caminhava sem rumo, ele se deparou com uma loja que nunca havia notado antes. Um antiquário espremido entre dois prédios, com uma fachada de madeira escura e uma vitrine tão coberta de poeira que mal se podia ver o que havia dentro. Movido por uma curiosidade que ele mesmo não entendeu, Rick empurrou a porta. Então um sino tocou, quebrando um silêncio que parecia ter séculos. O interior era um labirinto de objetos esquecidos. Atrás do balcão, um senhor de olhos turvos, como se cobertos por neblina, o observava. Foi então que Rick a viu. Pousada sobre um veludo vermelho desbotado, estava uma caixa de música feita de uma madeira escura e polida, com entalhes de figuras estranhas, quase abstratas, que pareciam se contorcer. Ele tentou girar a manivela, mas ela não se movia. Mesmo silenciosa, ele sentiu que precisava dela. O velho lojista, com um sorriso sem dentes, a ofereceu como um presente, mas ao entregá-la, seus dedos gelados tocaram os de Rick enquanto sussurra. Lembre-se, jovem, toda melodia precisa de um fim, ou ela encontrará um em você. Rick saiu da loja, perturbado pelo aviso. Ao se virar na rua para olhar a fachada uma última vez, o antiquário não estava mais lá. Em seu lugar, havia apenas uma parede de tijolos velhos e sujos. Chocado, ele atribuiu a visão ao cansaço e seguiu para casa, com a caixa pesando em suas mãos. Em seu pequeno apartamento, o objeto tornou-se o centro do seu universo. A obsessão o consumiu. Dias se transformaram em noites enquanto ele, com ferramentas delicadas e uma lupa, tentava desvendar o segredo do mecanismo silencioso. Ele parou de compor, de atender telefonemas, de comer. O mundo exterior deixou de existir, no silêncio profundo de sua reclusão. Rick começou a ouvir notas dissonantes e fantasmagóricas ecoando das paredes, e a ver vultos escuros, dançando na periferia de sua visão. Após uma semana de trabalho incansável, ele conseguiu. Com um pequeno estalo, a manivela girou, e então uma única nota, pura e assustadoramente bela, soou pelo apartamento. Ela pairou no ar, carregada de uma tristeza profunda, e, quando ela finalmente se desvaneceu, Rick ouviu outro som, o clique seco da fechadura de sua porta da frente. Trancando-se sozinha, ele estava preso. A partir daquela noite, a melodia começou a se construir. A cada dia, exatamente à meia-noite, a caixa de música tocava sozinha, adicionando uma nova nota à sequência. E, a cada nota, a realidade de Rick se desfazia um pouco mais. As cores de seu apartamento desbotaram para tons de cinza. Um frio persistente se instalou, e nas superfícies refletoras ele via a figura de um maestro sombrio de seus pesadelos, observando sua única amiga, Jenny, preocupada. Conseguiu entrar no apartamento com um chaveiro. Ela encontrou Rick pálido e magro,
encarando a caixa. Assustada com o ambiente opressivo, ela disse: "O silêncio aqui é pesado demais", e fugiu, abandonando-o à sua sorte. A melodia estava quase completa. Faltava apenas uma nota. O apartamento de Rick já não era reconhecível. As paredes pareciam respirar. Ele finalmente entendeu. A melodia não era uma canção, era um ritual para abrir uma porta. O maestro sombrio já não era um reflexo, mas uma presença física no canto da sala, esperando. Na noite final, a caixa tocou sua melodia quase completa. Quando a penúltima nota soou, a figura sem rosto deu um passo à frente. A caixa então parou. O silêncio foi absoluto. O maestro ergueu suas mãos de dedos longos, como se fosse reger o clímax de sua obra. Foi quando Rick compreendeu a terrível verdade. A melodia apenas aguardava seu instrumento final. A figura sombria avançou e seus dedos gelados tocaram o peito de Rick. Ele abriu a boca para gritar e de sua garganta saiu um som agudo, desesperado, a nota final perfeita, de puro terror. Seu grito completou a melodia e então o silêncio retornou, permanente. Dizem que o apartamento de Rick ficou vazio, mas os moradores daquela rua juram que em noites muito quietas, quando o vento sopra na direção certa, é possível ouvir a melodia fraca e assustadora de uma caixa de música. Uma melodia linda, triste e que sempre termina com um único e agudo grito humano. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você gostou dessa história. E conte nos comentários se já teve alguma experiência inexplicável com objetos antigos. Até o próximo vídeo. Se você ainda estiver aí.